Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a alguns cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe. Quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-lhe também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Amém? Agora vamos no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 35. João 8, 35. Preste atenção nesse texto. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para... Ler de novo. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós somos felizes por estarmos aqui. Que a Tua palavra continue sendo ministrada. Usa-me segundo a Tua vontade. Fala a cada coração. Tira todo o cansaço, toda a opressão, toda a dispersão. E que nós sejamos abençoados, participarmos da Tua mesa em santidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar-se, irmãos. Estar na igreja é uma bênção, porque aqui é o único lugar da terra que você só ouve palavras que vão te alegrar, te abençoar e te dar paz. Irmãos, nós precisamos de conscientemente trabalhar algo que Jesus conquistou por nós na cruz, que é o poder da liberdade. Esta libertação, ela é um processo espiritual que nos desassocia do mundo. Por quê? No mundo as pessoas, elas estão escravas. João 8,34, o que comete pecado, ele é escravo do pecado. E há muitas pessoas que elas vivem essa condição de uma escravidão terrível. E o que nós precisamos conscientemente trabalhar em favor da nossa liberdade, lutar por ela de maneira espiritual. E aqui nesse texto de João 8, Jesus, ele fala algo que é um princípio poderoso. O escravo, ele não fica para sempre na casa. O filho sim, o escravo não. E o que nós vemos? Pessoas que elas vivem esse estágio espiritual. E aqui em Lucas 15, o filho pródigo, esse menino jovem, envolvido por imaturidade, enganado pelo inimigo, o que
um dia põe um desejo no seu coração: Pai, me dá o que é meu, me dá a minha herança, a minha parte, porque eu vou embora de casa. Eu quero ser livre, eu quero viver a minha vida como muita gente faz. Sabe qual era o grande problema dele? Ele era filho, mas ele não se sentia como filho. Ele era filho, mas o seu sentimento era de escravo, porque o princípio é: o filho fica para sempre na casa, o escravo não. O escravo, ele vai embora. E esse menino, ele tinha esse sentimento de escravidão. E é impressionante porque muita gente não se atenta na palavra, e nós precisamos de ler mais e meditar nas verdades profundas da Bíblia. Romanos capítulo 8, lá no versículo 15, coloque no canal para nós. Romanos 8,15, leia em voz alta: porque não recebestes, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual nós clamamos: Abba, Pai. O apóstolo Paulo me diz: não recebestes espírito de escravidão. Por quê? A escravidão é um espírito, é um domínio demoníaco que tem amarrado a vida de muita gente. E infelizmente há muitas pessoas da igreja em que elas são filhas porque estão marcadas com essa porção, mas como o filho pródigo, a exemplo dele, elas não vivem nessa condição, porque ainda se sentem como escravos, porque ainda sofrem a influência deste espírito maligno, que é o espírito da escravidão. Essas pessoas são aquelas que elas vivem pulando de galho em galho, elas nunca se firmam em lugar algum, porque não conseguem estar fixas na casa do Senhor. São aquelas que vivem sempre uma inconstância na sua alma, na sua fé, e toda hora está de um jeito diferente. O que nós precisamos é de ter a capacidade de desfrutar da vida abundante que o Pai nos dá. E esse jovem, ele perdeu essa condição, porque ele poderia desfrutar de tudo aquilo que o Pai lhe daria, mas ele trocou tudo isso por uma porção de dinheiro e por uma suposta liberdade. Satanás, ele é um espírito de engano, e o que ele quer? Te tirar da casa do Senhor. O que ele quer? Te desconectar da bênção do Senhor. Há uma indução demoníaca que quer nos privar de viver a bênção do Pai. Só que, querido, em nome de Jesus, você vai estar sempre debaixo da bênção do teu Pai, que é Deus. Amém? Diga: todo espírito de escravidão está debaixo dos meus pés. Amém? Gálatas 5:1, Paulo fala: foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Permanecei firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Levante a tua mão e profetize: eu fui chamado para a liberdade. Amém? Fala de novo. Fala mais uma vez. Você foi chamado para ser livre. Jesus, Ele te chamou e Deus te deu essa condição espiritual, porque Deus não criou o homem para ser escravo. O pecado o escravizou, e nós precisamos de andar nesta palavra. E Gálatas ainda diz: não se submeta de novo ao jugo de escravidão. Quem um dia foi livre e ele retorna, sabe o que acontece? Ele está se submetendo novamente àquilo que um dia ele foi livre. É o exemplo do povo do deserto, porque eles foram livres da escravidão do Egito,
Só que o que aconteceu? No meio do deserto andando, eles começaram a desejar comer as comidas do Egito, porque eles eram livres no corpo, mas escravos na mente, escravos na alma, como há muitos que estão sentados nos bancos das igrejas. Eles são livres, porém ainda são escravos, vivem estas inconstâncias na sua fé, e muitas vezes há um desejo de se desviar, há um desejo de sair, há um desejo de não mergulhar, mas se distanciar. Mas em nome de Jesus, hoje o Espírito Santo está te dando uma palavra de poder, querido. Você foi chamado para a liberdade, e Ele vai quebrar todo este jugo das nossas vidas, porque você vai se ver livre. Amém? Está lá no livro de Salmos: nós nos vimos livres, Ele quebrou o laço do passarinheiro, e nós vamos voar em nome de Jesus. Receba esta palavra, porque hoje o Senhor te trouxe aqui para fazer algo no teu interior. Ele vai tirar todo o sentimento de escravidão do teu coração. Amém? Como o filho pródigo, ele era filho, mas o sentimento era de escravo. E o que é esse sentimento de escravo? O que ele faz? Primeiro, ele coloca no homem um sentimento de injustiça. Irmãos, é aqui interessante a palavra, porque esse filho pródigo, ele um dia chegou para o pai e ele falou: eu quero a minha parte, dá o que é meu, eu vou embora. Sabe por que ele fez isso? Porque ele achava que o seu pai se aproveitava dele. Sabe por que ele fez isso? Porque ele permitiu que o diabo colocasse no seu coração essa malignidade: o meu pai está me injustiçando. E ele, então, numa atitude carnal, toma a decisão. E o que o pai faz? Filho, pega o que é teu, vai embora. Sabe por quê? Deus, Ele não te obriga a ter relação com Ele. Deus jamais vai exigir: me sirva em amor. Seja o meu servo. Hoje na minha palavra, eu quero ter aliança comigo. Sabe o que acontece? Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Andar com Deus depende primeiro de você. Quando você busca Deus, Deus Ele te faz se encontrar com você. E Deus nunca vai obrigar ninguém a andar com Ele. Foi por isso que o Senhor deu livre-arbítrio para o homem. Quando Deus criou o homem, Ele colocou o livre-arbítrio nele, porque eu tenho que decidir o que eu quero. E aquele menino tinha a opção: eu quero decidir ficar ou não ficar. E você tem a opção de andar com Deus ou não andar. Há muita gente que já tomou essa decisão e hoje poderia estar aqui e não está, porque foi a decisão errada. E muitas vezes é isso que o diabo trabalha. A pessoa, ela vai se sentindo injustiçada. Claro que isso é um engano. Então ela passa por uma situação financeira difícil. Deus está pesando a mão sobre mim. Ela enfrenta um momento de privação e de provação, e ela já começa a falar: por que Deus? Só que, querido, olha para o exemplo de Jesus Cristo. Ele foi como ovelha muda ao matadouro. Amém? Ele não abriu a sua boca. Exatamente por quê? Porque eu não posso me colocar contra a vontade de Deus. E eu preciso entender que em tudo Deus está completando uma obra na minha vida. E essa obra, ela ainda não terminou. Ela não termina na luta, ela não termina na assolação, ela não termina na dificuldade que você pode estar passando, mas vai terminar com a grande bênção e o milagre instantâneo que Deus pode fazer, como na vida de Isaac. Já pensou se Isaac tivesse desistido no meio do caminho? Nós não vemos na palavra Isaac em nenhum momento ele falando: estão entulhando os meus poços, Deus, o que você está fazendo comigo? E hoje está assim de pessoas que elas falam que amam a Deus, mas na primeira luta já querem colocar Deus contra a parede, já querem levantar o dedo, apontar, e muitas vezes não confessam com a boca, mas o
coração está dizendo: o Senhor está sendo injusto comigo. Deus não é injusto com ninguém, porque Deus, Ele é o mais justo que há sobre todas as coisas, e nunca abra a boca, porque isso é a abominação. Como Jó: ainda que tu me mates, eu te louvarei. E há uma verdade na palavra, querido: Deus nunca quer o teu mal. Muitas vezes o que você julga que é mal, não é mal, é Deus te tratando, é Deus te exortando, é Deus te ensinando, é Deus te disciplinando. E quem é disciplinado, ele faz parte do amor de Deus, porque Deus, Ele disciplina quem ama, como o pai que ama o seu filho. E aquilo que Jesus, Ele falou, que filho, que se o filho lhe pedir um pão, vai lhe dar uma pedra, porque Deus, Ele tem coisas boas para nós. E você hoje precisa limpar a tua alma de todo sentimento de escravidão. Deus tem o melhor para você, amém? E nós precisamos de andar nessa palavra em nome de Jesus. Que você vença toda injustiça, porque senão, se você se entregar, o diabo vai te tirar da presença de Deus, amém? Em segundo lugar, o que é esse sentimento de escravidão? É fazer o homem desprezar a cobertura do Pai. Gênesis capítulo 13, versículo 8. Gênesis 13, 8. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que apartes de mim, e se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. Olha o 10. Levantou-se Ló, levantou Ló os olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló, ele foi literalmente adotado por Abraão. Quando Abraão saiu da casa de seu pai por uma direção de Deus, ele levou junto, além de Sara, ele levou Ló, que era o seu sobrinho, e ele o adotou como o próprio filho. Só que um dia houve uma contenda, e Ló, ele se encheu de arrogância, e ele começou a desprezar a cobertura de Abraão, e ele falou: eu vou para um lugar, você vai para o outro. Abraão falou: escolhe o lado que você quiser. Sabe o que ele escolheu? Ele escolheu aquilo que parecia ser muito bom. Como filho pródigo, ele escolheu aquilo que parecia ser muito bom. E às vezes as pessoas, elas estão desprezando a cobertura do Pai, porque Satanás as engana, porque ele produz no coração a falsa sensação de liberdade. Eu conheço pessoas que elas se afastaram do ministério, se afastaram da igreja, e elas falaram: ai, agora eu sou livre, ai, agora eu não preciso mais ficar domingo à noite na igreja, ai, agora eu não preciso mais ter as pressões do ministério, ai, sou livre. Sabe o que acontece? A pessoa, os dias vão passar, e ela vai comer comida de porcos, porque quem sai da cobertura do Pai, ele vai comer, vai se tornar 7 vezes pior, porque esse é o desejo do inimigo. Guarde o que eu vou te falar: o diabo, ele quer te tirar da igreja, o diabo, ele odeia ver você aqui sentado hoje, o diabo, ele quer te enganar, o diabo, ele quer te colocar em um fascínio terrível. E Satanás, ele quer que você despreze a cobertura do Pai, como Ló fez,
porque ele olhou aquilo que parecia ser o melhor, só que ele foi para a terra da prostituição, e ele teve a sua família completamente destruída, porque ele saiu da cobertura de Abraão, que era o pai da fé. E em nome de Jesus, querido, eu não vou sair da cobertura do meu pai, eu não vou desprezar a cobertura da igreja de Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer, esteja firmado e crie raízes aonde Deus te colocou. Amém? Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo. E não tem essa de evangelho independente. Sou eu e Deus na minha casa. Como esse papo de fariseu de muita gente que não quer compromisso com Deus. Eu não quero me relacionar com a bênção de Deus apenas. Eu quero me relacionar com o abençoador. Amém? E eu não posso querer ter uma relação de interesses com o Senhor, mas eu preciso estar debaixo desta cobertura, porque você sozinho não é igreja, eu e você somos igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Se o diabo te tirar da igreja, ele tem poder para te destruir, porque você está fora da cobertura do Pai, como aquele menino entrou em destruição. Só que, querido, nós hoje vamos fazer este pacto com o Senhor. Aconteça o que acontecer, viva o que viver, eu não vou sair da casa do meu Deus, eu não vou sair da cobertura apostólica, eu não vou sair deste manto que me protege, que me abençoa, eu não vou, em nome de Jesus, me distanciar, eu não vou me envolver pelas falsas sensações de liberdade que o diabo quer colocar para me escravizar. Eu não vou andar em pecado, eu não posso estar distante, mas eu quero estar a cada dia mais próximo para declarar: Abba, Pai. Amém? E em terceiro lugar, o sentimento da escravidão, ela faz a pessoa cega e prisioneira espiritualmente. O filho pródigo ficou cego, e aqui a Bíblia fala que ele gastou tudo dissolutamente, porque ele estava entregue ao espírito de escravidão. O que é dissolutamente? É gastar rodo, é pegar tudo e gastar com o pecado. Ele pegou tudo, sei lá, vamos supor, R$1 milhão, e ele se achou todo poderoso. Agora eu tenho. Só que o dinheiro foi acabando, os dias foram passando, aí a noitada, prostituição, não sei o que lá, os amigos falsos, e de repente ele se viu num estado de miséria terrível, tão terrível que ele teve que pedir para trabalhar na casa de um dono de porcos, e o seu pagamento era comer lavagem. Porque assim que o diabo põe umas pessoas, e há muita gente que está brincando com o mundo espiritual, há muita gente que está deliberadamente falando contra autoridades, há muita gente que se acha no direito de simplesmente não fazer o que Deus determina, há muita gente arrogante que quer que Deus faça do seu jeito. Só que, queridão, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Se você não quiser andar assim, não dá para andar com Deus. E Ele quis andar do jeito dele. E você pode ter muito dinheiro na tua mão, se você não tiver a bênção de Deus, o diabo vai acabar com ele. Você pode ter carro, se você não tiver Deus na tua vida, você está entregue ao domínio de Satanás. E ele era prisioneiro, ele era alguém que estava cego. E quais são os sintomas que ele viveu da escravidão? Primeiro, o sintoma da prostituição. E hoje eu quero denunciar neste altar: você não pode ser escravo do sexo. Você não pode, você que é solteiro, você que é jovem, querido, você guarde o teu corpo, se preserve. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Você que é casado, não fique se misturando com a prostituição que há no mundo. Há casais que ficam vendo filmes
vídeos pornográficos. Isso é um espírito de prostituição demoníaca. Em nome de Jesus, não se entregue ao domínio. Nós estamos vivendo dias aí de carnaval. O espírito da prostituição está aí para escravizar. Mas é o que nós fizemos o voto. Nós vamos preservar a nossa vida, os nossos olhos, a nossa família, os nossos filhos. Amém? Em nome de Jesus, eu e a minha família não estaremos envolvidos com este domínio da escravidão e da prostituição. O outro sintoma que esse menino viveu, jovem, desprezou a cobertura do pai, e ele foi dominado pelo poder do dinheiro. O dinheiro que gera status. Enquanto as pessoas são escravas do dinheiro por causa do status, quantas pessoas querem viver aquilo que elas não são, e literalmente vendem a mãe para poder comprar e ter alguma coisa, porque o que quer, fama e dinheiro. Só que você não serve ao dinheiro, você serve a Deus. Amém? Se eu sirvo a Deus, então o mamão não me domina. E você tem que quebrar todo o domínio de escravidão financeira, porque o mundo anda assim, e você não pode andar assim. Amém? Eu acabei de ministrar agora há pouco aqui sobre a liberalidade na oferta. Quem é livre, ele oferta. Quem é escravo, ele retém. Agora, eu tenho que fazer uma opção na minha vida. Ou eu vou depender do dinheiro, ou eu vou depender de Deus. Ou eu vou andar debaixo da cobertura de Mamon, ou eu vou andar debaixo da cobertura do meu Pai, que é Deus. Não se deixe levar pela escravidão que o dinheiro traz. A outra prisão que ele vivia era o fascínio. Paulo fala aos Gálatas: quem vos fascinou, insensatos Gálatas? Começou no Espírito, mas estão terminando na carne. Porque o domínio da escravidão gera o fascínio. O filho pródigo ficou fascinado pelo mundo, ficou fascinado por aquilo que ele poderia viver, e ele se esqueceu de quem exatamente ele deveria ser. E você não pode ser fascinado. Uma coisa é desfrutar do que o mundo pode me oferecer, a outra coisa é ser escravo do que o mundo tem. Amém? Eu profetizo, você vai viajar para vários lugares. Eu profetizo, você vai levar a tua família para os melhores restaurantes. Eu profetizo, você vai colocar os teus filhos nas melhores escolas. O teu corpo vai vestir as melhores roupas. Você vai ter as melhores coisas que a terra pode dar. Só que pelo amor de Jesus Cristo, querido, não fique fascinado com o mundo. Porque o mundo passa, você também, mas Deus é a bênção que permanece. E eu não quero passar com o mundo, eu quero estar com o Senhor para sempre. Amém? E que toda a cegueira do fascínio caia nos teus olhos. Há pessoas que vivem o fascínio de relacionamentos, pessoas que vivem o fascínio porque elas estão às vezes dominadas por situações. Tem gente que é fascinada até pelo filho, que expressa a Deus misericórdia. Nós temos que ser livres. Amém? E ele era escravo de complexos, porque ele não sabia quem ele era. O que Jesus falou? Jesus, ele disse que o escravo, ele não permanece para sempre na casa. O que aconteceu com aquele filho pródigo? O que aconteceu com ele? Ele foi embora da casa do pai, porque ele era escravo no seu coração. E há muita gente que ainda está escravo dos sentimentos, porque o diabo aprisiona. Escravo de complexos. Você não pode ser escravo de uma rejeição. Você não pode ser escravo de coisas que deram errado na tua vida. Você não pode ser escravo de síndrome do pânico. Você não pode ser escravo da ansiedade. Você não pode ser escravo da insônia. Você não pode ser escravo do medo. Você não pode ser escravo do desespero. Jesus te chamou para a liberdade. Amém? E sabe qual é o tempo de Deus para nós? Vamos nos libertar de todo o velho homem.
vamos andar mais livres no Senhor. Tudo aquilo que quer pesar nos teus ombros, tira hoje, querido, de uma vez por todas. Você é nova criatura. Amém? Eu não posso ter mais liga com o meu velho homem. Eu não posso mais ter liga com o meu passado.